Boa tarde, companheiros. Sejam bem-vindos a mais um programa da Juventude Revolucionária. Espero que todos estejam aí confortáveis para assistir o programa. Nós vamos aqui passar pelas principais notícias da semana ligadas ao tema da juventude e vamos discutir aí sobre o 1º de maio. Estamos aí na reta final da convocação e da organização de um ato combativo nas ruas, cujo papel da juventude é fundamental aí para a gente conseguir construir um ato que tenha um verdadeiro impacto aí na situação política. Bom, antes da gente passar para as notícias, queria primeiro apresentar meus companheiros de bancada, o companheiro Mafra. Puder dar um oi, Mafra. Olá, boa tarde, companheiros. Bem-vindos ao programa da Juventude Revolucionária. Bom, o companheiro Eduardo, aqui de São Paulo mesmo. Boa tarde, companheiros. Sejam muito bem-vindos ao programa da Juventude Revolucionária. Bom, dessa vez estamos fazendo o programa aqui do estúdio, né? Um pouco diferente para os companheiros, justamente porque estamos organizando aí o ato do 1º de maio. Companheiros de todo o país já vieram aqui para organizar. E eu queria também, antes da gente passar para as notícias, pedir para os companheiros curtirem, compartilharem o vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, com todo mundo. Porque, vocês sabem, né, companheiros? É aquela coisa. A gente não tem financiamento de nenhuma imprensa da burguesia, nenhuma empresa burguesa, nem nada assim, e a gente precisa depender aí da solidariedade dos companheiros. Então curtam, compartilhem, comentem no chat aí, mandem superchats pra gente, ajudem aí a sustentar o trabalho da juventude e vamos lá para o programa. Bom, um tema fundamental que a gente vai discutir hoje, né, com um balanço aí de mais de um ano da destruição da pandemia, é justamente essa destruição ligada à educação e ao movimento estudantil. Com mais de um ano de EAD, que na verdade é uma farsa, né? O EAD não é um ensino, e ainda com a volta às aulas, que está aí crescente aí em todo o país e no mundo, você vê os estudantes morrendo, os professores morrendo, uma situação verdadeiramente catastrófica. Várias pesquisas dos órgãos da imprensa mundial, né, na medida em que a gente pode competir alguma confiança a eles, estão demonstrando aí que o resultado disso não é simplesmente um resultado pontual. Um ano sem nenhum tipo de ensino, né, com a situação estagnada da pandemia, por causa da atitude dos golpistas, pode levar aí a muitos anos de estagnação social e de um retrocesso na educação. Uma pesquisa, né, inclusive uma pesquisa do Banco Mundial, né, de autoria do Banco Mundial, aponta que a evasão escolar, registrada em 13 meses de pandemia, levará a um retrocesso educacional de pelo menos 8 anos na América Latina e no Caribe. Eles falam que a região mais afetada foi aqui, né, por causa da suspensão do ensino presencial em todo o mundo no ano passado, e que teve 158 dias de fechamento total das escolas. Uma coisa importante para a gente comentar sobre isso, que obviamente as pesquisas do Banco Mundial não colocam, é que o problema não é de fato o fechamento das escolas. O problema é o programa genocida dos golpistas, do Bolsonaro, inclusive, e da paralisia da esquerda que não faz nada a respeito. Não existe nenhum combate à pandemia. Então, as escolas deveriam permanecer fechadas. Enquanto não tiver vacina, enquanto não for seguro voltar às aulas, as escolas precisam mesmo ficar fechadas. Mas o problema é, você vai fechar as escolas, mas não vai fazer nada com a pandemia. Então, quando é que você vai abrir? Não existe um planejamento de combate ao coronavírus. Então, os verdadeiros culpados desses 8 anos aí prometidos, onde a educação vai ficar num retrocesso, né, são os golpistas. E a gente tem que deixar isso muito claro, né, principalmente quando veículos de imprensa como o Banco Mundial, como também a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a OCDE, que também fala coisas do gênero, a Unesco, a Unicef, enfim. Trata-se aí de uma das consequências econômicas e sociais mais alarmantes da doença. E os culpados são os capitalistas. Não são como a esquerda gosta de colocar, às vezes, ou a direita faz propaganda aí abertamente na imprensa burguesa, que o problema é o vírus, são as aulas que já deviam ter voltado, né? Aproveitam isso para fazer campanha pelas voltas às aulas, mas a gente sabe que, na verdade, é o contrário. Bom, mais sobre isso, né? Também falando um pouco sobre a situação aqui em São Paulo, eu vou passar a bola aí para o companheiro Eduardo falar um pouco sobre isso. Essa questão é uma questão extremamente complexa, que atingiu o Brasil de uma maneira muito forte, principalmente no que tange o estado de São Paulo, visto que, segundo uma reportagem aqui do Estadão,
o governo de São Paulo, através do secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, fez uma previsão de que para recuperar-se o que perdeu durante a pandemia em termos de aprendizagem dos alunos, levará 11 anos, basicamente, para se recuperar. Tudo o que foi deixado de ensinar foi ensinado por EAD, que é um modelo que a gente já sabe que não funciona, não é pleno, não tem garantia de aprendizado, nem de ensino mesmo nas escolas. E sobre isso, tem um dado aqui, inclusive, que, segundo o governo de São Paulo, hoje, um aluno de 10 anos de idade tem o desempenho pior do que ele mesmo teria quando ele tinha 8 anos de idade. Os dados foram divulgados pelo secretário da Educação, como eu disse, Rocieli Soares, na última terça, dia 27, de forma que, para chegar neles, os alunos eles passaram por avaliações amostrais semelhantes ao SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Governo Federal. E, segundo o secretário, por isso é possível comparar os resultados obtidos com as avaliações externas anteriores. E essa é uma conclusão muito triste, parar para imaginar o quão prejudicado essas crianças, esses alunos, a juventude em si foi com essa perda de aprendizagem, que já é um problema educacional do Brasil muito antes da pandemia. Bom, realmente, né, você vê que a situação está uma catástrofe e ainda, como se não bastasse, né, é uma catástrofe que a gente mal sabe quais são as dimensões dela. Inclusive, o companheiro Mafra tem mais dados sobre isso, sobre o cancelamento do censo do IBGE, que justamente ia colocar os dados mais claros sobre a situação. Pode falar, Mafra. Exatamente, Uriel, o que você falou. Só que agora a gente não vai nem saber, né? De nada. Porque o governo federal do Bolsonaro fez um orçamento, né, em 2021, esse ano, e uma coisa que eles não fizeram foi dar o fundo para o IBGE, que apesar de às vezes não ser muito confiável, não deu dinheiro para eles poderem fazer o censo. Que o censo é uma pesquisa, né, que o IBGE realiza a cada 10 anos para fazer um traço uma coleta de dados da população em geral. E aí tem várias coisas que esse censo está analisando, né? Por exemplo, tem aqui o analfabetismo, tem a escolaridade, tem o número de crianças fora da escola. E tem várias outras coisas que o censo ele cuida dessa parte que o IBGE está fazendo. E o governo federal cortou o censo. É absurdo, né? Porque nem para fraudar, eles estão, na verdade, só cancelando e ninguém saiba mesmo e deixa assim. Teve até uma frase aqui que o ex-presidente do IBGE falou, ele colocou o seguinte, sem o censo, o Brasil se junta ao Haiti, Afeganistão, Congo, Líbia e outros estados falidos ou que estão em guerra há mais de 11 anos sem informações estatísticas adequadas para apoiar suas políticas econômicas e sociais. E, de fato, é isso mesmo, né? Porque a gente, sem o censo, a gente não vai saber mais qual o grau de escolaridade da maior parte da população. Tem cidade que sequer a gente nem vai saber como é que está o estado dessa cidade. E a gente simplesmente também não vai ter como colocar políticas sociais efetivas se a gente não tiver o censo. A gente não vai saber praticamente nada, né? Por exemplo, aqui coloca também, sem o detalhamento, o país fica sem saber onde estão os 69,5 milhões de adultos acima de 25 anos que não completaram a educação básica, 11 milhões de brasileiros acima de 15 anos que não sabem sequer ler ou escrever, e várias outras coisas horríveis que a gente simplesmente não vai mais estar sabendo. E o próximo governo, daqui a 10 anos, também não vai saber quais são os dados que estão colocados a partir desse ano aqui, já que a gente não vai ter um censo do IBGE para isso. Então, isso também é mais uma medida dos golpistas, né? E é um aprofundamento do golpe, porque agora o país está numa crise completa por culpa dos capitalistas, e eles fizeram uma coisa que, de certa forma, é até esperta, né? A gente não vai ter como falar que não tinha escolaridade, que não tinha isso ou que não tinha aquilo, porque a gente não tem como saber se teve ou não, de fato. Mas a gente sabe que não. Dá para ver aí que o objetivo dos capitalistas é deixar a população num breu completo sobre a situação, né, enquanto eles avançam aí com as campanhas da direita e da extrema-direita. Inclusive, uma das principais campanhas é a própria volta às aulas presenciais, né, que já matou aí diversos alunos, professores, familiares de Covid, ajudando aí a dar um salto gigantesco na contaminação.
E uma notícia sobre isso é que nessa semana morreu um desembargador que declarou ilegal a greve dos professores que não queria aula presencial, mas ele mesmo morreu de Covid. É para você ver quão descontrolada está a situação. O companheiro Eduardo tem mais informações sobre também. No caso, foi o desembargador Paulo Ricardo Bruschi, que ano passado na cidade de Tubarão, ele proibiu manifestações próximas das escolas e autorizou desconto no salário dos trabalhadores da educação que estariam fazendo greve ou promovendo uma futura greve contra a volta às aulas presencial enquanto não tivesse vacina. Ou seja, o cidadão desembargador resolveu proibir a volta às aulas resolveu proibir a greve contra a volta às aulas dos professores e hoje acabou falecendo aí de Covid, tal qual a maior parte dos professores que voltou a trabalhar presencialmente por ordens iguais à dele. Você vê que a situação ela é cômica, inclusive. O negócio é tão descontrolado que, inclusive, a própria classe média aí que defende o fique em casa, né? Os setores que são mais confusos em relação a essa política, as pessoas que realmente podem ficar em casa, né? Não a classe trabalhadora que está aí sendo forçada não só a dar aula nas escolas agora, mas a pegar transporte público, a morrer nos transportes públicos pelo vírus enlatados que nem sardinha. Você vê que até esse pessoal aí está morrendo de coronavírus, né? Porque a contaminação ela é imparável nos supermercados, nas farmácias, nos hospitais, inclusive nos hospitais particulares. Então, assim, essa notícia ela deixa isso muito, muito claro, né? Como mesmo os golpistas aí fortalecendo a reabertura econômica, fazendo todo esse programa aí de que nada está acontecendo, é uma gripezinha, ao mesmo tempo de que somos científicos, estamos fazendo tudo, eles mesmos já estão morrendo pelo coronavírus. Bom, passando agora para um bloco aqui de notícias sobre o movimento estudantil, né, que é um dos movimentos mais importantes aí de mobilização popular e que deve cumprir aí um dever fundamental no próprio movimento dos trabalhadores, né, com suas próprias pautas, é claro, mas o movimento estudantil, sempre importante a gente dar notícias aqui sobre ele, porque ele é um dos principais movimentos aí de interferência direta na situação política. Queria cantar a bola aí para o Mafra, que pode falar um pouco sobre organizações internacionais que estão fazendo um movimento pelo ensino público gratuito e universal. É exatamente isso, né? Lá na Inglaterra, os estudantes socialistas estão se organizando, fazendo campanhas em todas as universidades, não em todas, né? Mas em 26 campos diferentes, onde eles estão fazendo campanhas, estão fazendo bancas, reuniões ao ar livre e fazendo manifestações para construir a campanha em outros campos locais, para estar fazendo essa luta exatamente pela universidade gratuita, né, que em vários países, não só da Inglaterra, quer dizer, não países da Inglaterra, na Inglaterra e em vários outros países da Europa, também tem várias universidades que não são gratuitas. E eles estão lá fazendo essas manifestações para que elas sejam gratuitas, porque a educação é um direito básico de qualquer pessoa, né? E, enfim, os estudantes socialistas de lá estão se organizando nacionalmente para estar exigindo que as universidades que os universitários façam essa campanha pela que as universidades sejam públicas, sejam gratuitas e que o ensino seja amplo de fato, né? Eles estão se organizando, fazendo várias manifestações no país aqui, inclusive com petições exigindo o reembolso das taxas das pessoas que se inscreveram nas universidades. Então, eles estão fazendo uma campanha muito boa, né, que é muito válida nesse momento, principalmente para esses países europeus que sequer têm uma universidade pública gratuita de fato, como a gente tem aqui no Brasil. De fato, né, como o companheiro Mafra colocou, a luta por uma educação que seja universal, que seja pública, né, que um direito de fato seja absoluto, né, que as pessoas possam estudar, porque hoje em dia quem estuda é a classe média, no final das contas, né, eles deixam algumas pessoas entrarem e tudo, mas quem entra na universidade, convenhamos, é quem estuda numa escola particular, é quem tem dinheiro para pagar uma universidade, é quem não tem que sair da universidade porque tem que trabalhar ou qualquer coisa do tipo. Então, essa luta, ela é uma luta que a JR defende, né, inclusive pelo próprio fim do vestibular, que é uma defesa muito importante para que sejam construídas novas universidades, para que tenham novos professores, para que tenham diversos novos alunos aí para realmente desenvolver
não só a nossa educação, mas todos os setores sociais, e para que as pessoas tenham esse direito. Essa luta ela é fundamental, e como os companheiros estão dando exemplo, essa luta precisa ser travada nas ruas, ela precisa ser uma luta combativa, inclusive que passa pela etapa fundamental, aqui no Brasil, da luta contra os golpistas, né? A luta contra o Bolsonaro, luta contra todos os inimigos da educação, que hoje não só estão fortalecendo a campanha de privatizar ainda mais o ensino, tornar ele cada vez mais excludente, como também estão aí, né, junto com a extrema-direita, militarizando um monte de escola secundarista no país inteiro. A extrema-direita está se fortalecendo. Isso se reflete muito bem no próprio cenário educacional. E não só as escolas secundaristas, muitas universidades estão sob intervenção direta de um militar nomeado aí pelo Bolsonaro. Então você vê que a situação é completamente dura contra o movimento estudantil, que é um movimento que tende aí a se radicalizar, a sair nas ruas, a se convulsionar por todas essas reivindicações. Um desses casos, né, que a gente já vem discutindo aqui, que já está sob intervenção há um tempo, é o caso da URGS, né, que tem o Bulhões, que é indicado pelo Bolsonaro e aliado de todos os golpistas. Lá já aconteceram diversos atos, manifestações, né, os alunos estão se mobilizando, lá teve inclusive grandes atos da juventude, se comparado a outros na pandemia. E nessa quinta-feira, né, no caso hoje, dia 29, às 6 horas, vai acontecer uma plenária geral da URGS, né, uma plenária virtual, mas para que todos os estudantes e trabalhadores da universidade possam colocar suas demandas em debate e, assim, propor uma verdadeira organização contra a intervenção na URGS do Bolsonaro e dos golpistas, né, representada aí pelo Bulhões, e para que, de fato, possa ser travada uma luta através dos estudantes. Esse exemplo ele é fundamental para todas as universidades e escolas do país. A gente vê que várias universidades, ao menos, organizaram uma assembleia durante toda a pandemia. É um negócio assim, não, foda-se os estudantes, vamos aqui ficar com nossos cargos no DCE, no CA, um negócio super burocrático, assim. E você vê que esse abandono aos estudantes leva a uma destruição completa do movimento estudantil. Como as notícias que a gente deu antes, não se aplicam só às escolas secundaristas, nas universidades mesmo. O índice de evasão é enorme, o índice de retrocesso é enorme, o índice de privatização é enorme, né? Está se encaminhando para isso, inclusive, com o próprio ensino remoto, né? O ensino à distância, que é controlado pelos bancos e as empresas. Então, de fato, a assembleia, né, você de fato conversar com os estudantes, é essencial para você conseguir escutar os estudantes e conseguir ter uma opinião popular ali, democrática, a respeito do que fazer. E assim, das experiências que a gente da JR tem, né, a gente se organizando lá no Distrito Federal, de onde eu sou, nas assembleias você vê, o pessoal pode falar tudo, a favor do EAD, a favor da volta às aulas, defendendo a reitoria, mas os estudantes, que são a base, não estão nem aí. Na hora que a gente propõe a greve, que é o programa da JR, todo mundo gosta da greve. A greve ela é ultra popular. Ninguém quer ficar aí fazendo um EAD medíocre para ganhar um emprego medíocre nessa situação terrível do genocídio. Os estudantes querem se mobilizar. E a verdadeira forma disso acontecer é organizando uma greve estudantil, em aliança com a greve aí dos professores, que já estão se organizando aí nos sindicatos em Pernambuco e em São Paulo contra a volta às aulas, mas os estudantes são quem verdadeiramente pode levar isso a cabo. Né? Todo mundo sabe que greve na educação só funciona com os estudantes encabeçando. Então, todos os estudantes devem aí participar dessas assembleias, participem hoje da assembleia que vai acontecer na URGS e proponham a greve, discutam a greve. A greve ela serve justamente para organizar o movimento estudantil. Em vez de você ficar perdendo seu tempo no EAD, usa esse tempo para fazer a greve, ajudar mais gente a entrar na greve e fortalecer aí os comitês de luta, fortalecer as próprias organizações de base aí dos estudantes, para a gente conseguir, de fato, travar uma luta real contra os golpistas e contra o genocídio. Inclusive, a greve que a gente chama da JR é uma greve pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas e uma greve por Lula presidente. Então, não estão em jogo só as reivindicações econômicas aí da juventude, como o EAD e a volta às aulas. Está em jogo a luta, inclusive, pela mudança da situação política. A proposta da JR é que essa greve se radicalize e que a gente consiga, de fato,
ajudar aí a organizar os setores da classe trabalhadora para conseguir derrubar os golpistas, né? Conseguir eleger aí o Lula e rumo aí a um governo operário, a um Estado operário, a revolução e o socialismo. Então, é fundamental que todas as universidades sigam esse exemplo e que seja proposto, defendido e aprovado uma greve na URGS, em seguida uma greve geral da educação. Bom, passando para frente, né, indo para o nosso tema principal aqui, falar um pouco sobre o 1º de maio. Uma coisa muito interessante pelo 1º de maio, né, que a gente já vem denunciando aqui no Causa Operária TV, é que as centrais sindicais, né, em particular a CUT, que é a principal, está organizando uma live com os maiores inimigos da classe operária, o que é um verdadeiro crime contra todos os trabalhadores. Eles estão cuspindo na cara de todos os seus militantes de base, todos os operários, enfim. Mas agora, quando a gente vai ver as entidades estudantis, a UNE, a UBS, né, que são aí diretamente organizadas pelo PCdoB, né, tem algumas coligações ali com o PT e tudo, mas principalmente com o PCdoB, a gente pesquisa assim, o que a UNE vai fazer no 1º de maio, né, e tudo. E cadê? Você encontra alguma coisa? Essa é a questão, né? Vou passar a bola aí para os companheiros comentarem um pouquinho. Pode falar, Mafra. Eu acho que a resposta para a sua pergunta, como esperado, era não. A ONU não vai fazer alguma coisa no 1º de maio, e isso também não surpreende ninguém. A gente vem vendo aí, desde o ano passado, inclusive, as atividades que o PCdoB vem fazendo, e que inclusive tem discutido dentro do próprio comitê central deles, que é formar um movimento 65, que seria uma espécie de... Como é que eu falo isso sem ser tão ofensivo? Uma camuflagem política deles para parecer menos esquerdista, né? Até porque, principalmente agora, depois de um golpe de Estado, depois da prisão do Lula, depois de todos esses problemas, um partido comunista não pegaria muito bem dentro do sistema capitalista que a gente está vivendo aqui no país, né? Principalmente com todo esse golpismo. O que eles estão tentando fazer é simplesmente se camuflar para conseguir ganhar alguma coisa, algum carguinho, porque no final é isso, né? O PCdoB é um partido extremamente burocrata. E aí a gente vê aí agora essas ideias de formar o Movimento 65, que é uma adaptação ao golpe de Estado. É como falam, de virar a página do golpe, né? E é isso, no final, o Movimento 65 é uma política desesperada para que eles sobrevivam no atual regime político, porque a crise deles é muito grande. O PCdoB ele não tem mais alguma popularidade na classe operária e nem nos setores estudantis, que eles mesmos aparelharam. A UNE e a UB são uniões de estudantes completamente aparelhadas pelo PCdoB, a partir da UJS. Esse aparelhamento, todo mundo sabe, ninguém gosta mais disso. Não sei se algum dia alguém gostou, né? Mas os estudantes já estão revoltados. 1º de maio vai ser o Dia do Trabalhador, Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, e a UNE não está fazendo nada. Você vê o Twitter do Iago Montalvão, ele está postando vídeo com bandeira verde e amarelo, cantando o hino do Brasil. É completamente escancarado o quanto eles estão se adaptando ao bolsonarismo, né? Daqui a pouco você vai estar vendo lá o Iago Montalvão fazendo arminha com 17 para ganhar um carguinho lá. Porque praticamente o movimento estudantil que a gente está vendo hoje em dia é isso. Nossa, me perdi aqui. 10 ligações aqui. Praticamente o movimento estudantil é isso. É a escolinha para, no futuro, o cara que está sendo lá o dirigente da UNE, ou então do DCE, chegar e depois ele virar um cara do sindicato. Que é isso, é a escolinha para o cara ser um burocrata da esquerda. E, bem, é claro que com essa ideia do movimento 65, a direita vai ter muito mais influência dentro do PCdoB. E com essa influência dentro do PCdoB, eles vão ter muito mais influência dentro da União Nacional dos Estudantes. E também dos secundaristas, né? Isso vai causar uma completa crise dentro desses movimentos. Porque com a direita influindo dentro da maior união, da União Nacional dos Estudantes, isso tem muito potencial de causar uma crise gigantesca, né? Porque a gente sabe como o PCdoB é um partido extremamente capitulador e atualmente praticamente golpista, né? Como a gente vê aí. Então, isso aí pode influir muito dentro da questão da UNE, causando uma crise muito grande, né? Não. Exatamente.
ainda acentuando uma questão, isso já está destruindo completamente o movimento estudantil. O que a gente vê, inclusive, é que esses partidos, né, em particular aí ao JS, o PCdoB, eles sobrevivem do quê? Eles sobrevivem de festinha, da calorada, né, da tática 2, onde vão conseguir prostituir uns militantes para conseguir mais militantes para o partido, esse tipo de coisa. Mas agora, na pandemia, não tem calorada. Não tem como você fazer festinha, suruba, esse tipo de coisa. Você tem que convencer as pessoas com um programa político. Você tem que agir politicamente. E o que a Uni está fazendo, inclusive agora com o 1º de maio, que é uma coisa completamente criminosa, né, fingir que não existe o 1º de maio, que é o dia mais tradicional aí de luta pelas reivindicações da classe trabalhadora, é um suicídio político do PCdoB. E nessa crise desesperada que eles estão, né, perdendo militante, não conseguindo fazer nada, completamente paralisados, eles estão aí adaptando a fisionomia do partido deles a um partido de direita, a um partido burguês. Então eles querem sair do vermelho, abandonar o grande marxismo deles, né, e se tornar aí o que eles são agora, né, um partido aí para a sigla burguesa. Então é importante isso que o companheiro Mafra colocou, porque uma vez que o PCdoB já mostra que vai fazer isso daí, isso significa que não tem mais direção da Uni. A direção da Uni não está a favor dos estudantes. Ela está a favor dos golpistas, inclusive do Bolsonaro. Inclusive, as posições da Uni, se a gente for fazer uma trajetória aqui durante a pandemia, eles defenderam o ensino à distância, né, que ajudou a privatizar a educação e excluir milhares de estudantes. Eles apoiaram a volta às aulas presenciais em São Paulo, junto com o Dória. Um negócio assim... a gente não precisa nem comentar, né, para ver o tamanho do estrago que isso faz. E agora estão capitulando completamente diante dessa data fundamental aí da classe trabalhadora. Né, estão aí organizando o Bienal da Uni, né, coisa de arte, de cultura, mas e aí? Por que a Uni não chama uma mobilização? Por que a Uni não vai chamar qualquer coisa, nem que seja, nem uma live eles estão chamando? Você vê que o negócio é completamente boicotado pelas direções. A Uni, que tem a responsabilidade aí de chamar uma grande mobilização, está fazendo o quê? Não está fazendo nada. E a pergunta que fica é por que eles não estão fazendo nada? Qual que é a serventia disso para os estudantes? No final das contas, não tem serventia nenhuma. Finalmente, isso só serve para eles manterem aí os próprios cargos, né, de dirigentes da Uni, ganhando um bom salário aí no bolso, e que nem o Mafra falou. Estão virando aí um verdadeiro partido burguês e ajudando os golpistas a desmobilizar o setor mais fundamental de mobilização do país, que é a juventude. Então é importante deixar muito claro nossa denúncia aqui, a posição da Uni, da UBS e das entidades estudantis, e chamar todos os estudantes dispostos e interessados a lutarem no 1º de maio com a JR, os comitês de luta, o Partido da Causa Operária e todas as organizações que estão aí apoiando a gente para fazer um ato verdadeiro. Queria passar a palavra aí para o companheiro Eduardo, que vai chamar aí os companheiros para participarem com a gente. Bom, basicamente o que o companheiro Uriel falou, mais do que nunca, é necessário que os jovens estudantes, principalmente, encabecem uma frente de luta, uma frente de resistência contra a política burguesa, contra o sucateamento da educação que a gente está vendo, contra o EAD e contra as aulas, a volta às aulas presenciais sem as vacinas. Para isso, a JR, cujo companheiro Uriel é coordenador, está convocando a juventude do Brasil inteiro para participar do ato do 1º de maio na Praça da Sé, às 14 horas, que o Partido Causa Operária está fazendo, está convocando. É uma questão essencial. A juventude é o setor mais energético, o setor mais dinâmico da população em geral, nem só a população brasileira, e está aí vendo sua disposição ser gastada e jogada fora, enquanto a Uni e as outras organizações estudantis não fazem nada. Eles estão literalmente com a sede deles fechadas não sei faz quanto tempo. E, enquanto isso, a direita está deitando e rolando em cima dos estudantes e da população. Realmente é uma catástrofe. E é uma catástrofe que só foi possível com a paralisia da esquerda, com a paralisia da frente estudantil também, que se diz de esquerda e age como outra coisa, no caso.
É isso, não dá para esperar a Uni, não dá para esperar a UBS, não dá para esperar organização estudantil nenhuma. A gente precisa sair para as ruas, a gente precisa defender uma educação de qualidade, uma educação com segurança para os professores, com segurança para os alunos que vão frequentar e para as famílias dos alunos que vão receber eles de volta em casa. E para isso a gente está convocando todo mundo a participar do ato do 1º de maio, que vai ser agora na Praça da Sé, devido a um pequeno problema político aí envolvendo a garantia da Paulista para os bolsonaristas deitarem e rolarem lá, graças ao nosso querido governador, o João Trabalhador. E a JR está convocando todo mundo, vocês que estão assistindo, são jovens, são estudantes, a participar das caravanas que estão saindo de todo o Brasil. Basta entrar em contato com algum militante do Partido Causa Operária que a gente vai organizar para que você chegue aqui para participar da luta com a gente. Bom, tá aí o card dos atos. Nós estamos levando caravanas aí de todo o país para fazer uma trincheira de lutas em São Paulo. Chamamos os companheiros a contribuírem também com as caravanas, ajudarem os companheiros jovens que querem lutar, que só, a gente sabe, o capitalismo impõe aí essas dificuldades financeiras. E a gente chama aí todos os companheiros, principalmente aqui os de São Paulo, a aparecerem aí na Praça da Sé e participarem dessa luta fundamental no 1º de maio. Não só pelas reivindicações dos trabalhadores e pelo fora Bolsonaro e Lula presidente, como é de sempre, mas também pelas reivindicações estudantis e pelas reivindicações da juventude. Por exemplo, contra a volta às aulas só com vacina, contra o EAD em todos os sentidos, pela permanência estudantil, e etc. Tem todo um programa aí que a JR lançou, vocês podem conferir também no nosso site, no Diário da Causa Operária. E é fundamental que todo mundo participe e que traga também suas reivindicações. Então, chamamos todos os companheiros para participarem, para que a gente faça um verdadeiro 1º de maio nas ruas. Bom, ficamos por aqui hoje, companheiros. Então, vou passar aí para o pessoal se despedir. Eu me despeço de todo mundo, relembro aí para que os companheiros compartilhem o vídeo, curtam o vídeo, deem aí superchats para ajudar o trabalho da ACL TV, também contribuam aí com o partido, com as caravanas, com os atos e com a própria juventude. E vou reforçar aí o convite e a convocação, na verdade, para que todos os companheiros venham para a Praça da Sé às 2h nesse sábado. 1º de maio é dia de luta, não é dia de live e não é dia de não fazer nada, como a Uni deu um bom exemplo. Bom, podem se despedir aí, companheiros. Eu gostaria de me despedir aqui, agradecer pelo pessoal que estava assistindo, mas antes, mostrar o belíssimo cartaz aqui, 1º de maio de luta nas ruas, na Praça da Sé, às 14h, tem todas as nossas reivindicações aqui, e logo eles não estarão só aqui, como em algumas paredes. Eu gostaria de me despedir, agradecer a todo mundo que assistiu. Quem puder, venha para São Paulo, converse com um militante do PCO mais próximo de você, com a organização do PCO mais próxima de você. A gente vai fazer um ato grande, um ato decisivo aí para a situação política do país. E quanto mais pessoas vierem, melhor, obviamente. E participe das nossas caravanas, conheça o partido, não somente... Temos o PCO em si, o companheiro Uriel é da AJR, se você for jovem, se você for estudante, quiser se organizar politicamente de verdade, não ficar só indo em festinha, não ficar só bebendo por aí pelo campus, se você quiser mudar a sua realidade política, mudar a situação política da sua região, procure o PCO. Concordo plenamente com o camarada aqui. Bom, é isso então, companheiros. Vamos finalizando o programa aqui de hoje. É sempre um prazer estar aqui e até o próximo Juventude Revolucionária.